bastante. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Aline Silva. Eu vou passar uma ficha minha para matar a dúvida. Eu tenho 29 anos hoje, luto até 75 quilos. Normalmente eu peso 80, perto de competição eu faço dieta, consigo chegar a 77, 78, dependendo das competições, né? As não oficiais 75, as não oficiais 77, então não precisa de tanta dieta. Eu comecei a lutar no judô quando eu tinha 13 anos, no colégio onde eu estudava. Na verdade, assim, quando eu era criança, eu sempre quis fazer alguma lutinha, né? Eu assistia muito Power Ranger, muito filme com Jack Chan, essas coisas. Eu sempre quis fazer alguma lutinha, mas eu sonhava com karatê, kung fu, que é o que a gente mais vê em coreografia de filme, né? Quando eu fui pro colégio, não tinha. Ofereciam vários esportes, mas de combate era só o judô. Ah, não tem karatê, não tem... Eu vou pro judô mesmo, com a turminha do colégio. Como a gente vê, normalmente, começou um grupo grande de atletas e vai afunilando. Daquela turma, a única que continuou fui eu. Daí eu vejo assim, a importância daquele meu primeiro professor. Ele prezava assim um pouco pelo alto rendimento, tanto que ele identificou isso em mim, meio que me tirou da turma para outro treinamento. Mas para aqueles atletas que não continuaram, eu tenho certeza que algo continuou, né, na vida deles do esporte. Então, eu acho assim, hoje em dia eu vejo a luta olímpica, ela não tem o mesmo regimento, a mesma cultura importada do Japão de disciplina, de respeito, mas é importante que a gente preze por isso no dia a dia de treinos, né? Eu vejo muito, o atleta faltou, às vezes o professor nem dá muita atenção a isso. Tem que dar atenção, eu acho que tem que prezar pela disciplina e pelo respeito, porque pouquíssimos dos nossos atletas vão ser atletas de alto rendimento realmente no final da vida, e alguma coisa tem que ficar para eles de legado, alguma coisa tem que levar para toda a vida, né? Naquela época, bom, no judô, judô é um esporte mais caro do que a luta olímpica para se manter. Um kimono hoje, eu acho absurdo o valor do kimono, você tem que ter dois. Para passar de faixa, você tem que se federar para poder competir. Eu não tinha condições de pagar nada disso. Eu tive muita sorte desse meu primeiro professor me adotar. Ele me adotou porque junto com os filhos dele, que também praticavam, ele me levava para tudo quanto é lugar para treinar, para a federação, para o projeto. A gente faixa laranja, apanhando horrores no projeto lá do Ibirapuera, né? E ele arrumava kimono, arrumava muita coisa, dizia que era de patrocínio. Eu conto pra ele que logo depois do Mundial do ano passado eu reencontrei com ele, e aí que eu fui me ligar, que patrocínio, quem consegue patrocínio uma faixa branca que acabou de começar no esporte? Ele que pagava tudo. Isso eu digo pra ele que ele mudou a minha vida toda, ele mudou a minha vida. Em vários aspectos, não foi só o aspecto do esporte, né? Através do esporte eu fiz faculdade, através do esporte eu viajei muito. O esporte, ele me mostra a questão de limite, né? Que limite que a gente tem na vida, que limite? A gente ouvia que medalha mundial era impossível, os gringos estão muito tempo na luta, é muito forte, tem muita menina, é difícil. E quando a gente consegue, quando a gente conquista, é engraçado como você percebe que não existe, o limite não existe. E isso é um legado que vai ficar pro resto da minha vida. A carreira do esporte é curta, né? Isso vai ficar. Quem dera se muitas outras crianças vivenciassem isso, e por mais que parasse no esporte, tivesse sucesso aí para tua vida toda, o esporte ele é mágico por causa disso. E aí no judô eu não tinha também muitas oportunidades, não tinha como me manter. A minha mãe me criou solteira, né? Meu pai saiu de casa quando eu tinha 1 ano. É difícil, porque eu passei muito tempo na rua com os amigos, fica muito tempo sozinha, aprende muito sozinha, porque minha mãe tinha que trabalhar para pôr comida dentro de casa. Ela trabalhava às vezes até de madrugada, era telemarketing, é uma profissão que exige muito, que explora muito. Então eu comecei a dar problema antes dela me colocar no judô, ficava na rua, ela chegava 3 horas da madrugada, eu via meia hora antes da minha mãe vir para casa e voltava correndo para casa. Né? Até uma vez que com os amigos bebendo eu entrei em coma alcoólico. E aí o médico, diz que minha mãe fala, né? O médico fala pra mim, onde você tava? Tua filha de 11 anos está nessa situação. Tava trabalhando, tem que pôr comida dentro de casa. Ou eu ponho comida ou eu olho minha filha. E aí depois disso que ela me levou pro colégio particular que eu comecei no judô, e incrível, como ninguém precisa te mandar, né, deixar de ficar na rua, que você tem que descansar para treinar. Você começa a entender isso ao mesmo tempo que você vai sendo cativado e apaixonado pelo esporte. É claro que o papel do meu professor também, nessa questão de me ensinar a disciplina, foi importantíssimo. Quando eu tinha festinha dos colegas que a gente queria ir, ele falava para mim e para o filho dele, o que vocês querem? Quer ser atleta ou quer ser uma pessoa comum? Não, porque se vocês quiserem ser uma pessoa normal, vocês podem sair, faz o que vocês quiserem, mas esquece, não vai ser atleta. O atleta ele não tem uma vida normal.
E aí a gente ia entendendo as escolhas que a gente estava fazendo, a vida que a gente queria levar a partir dali. Com 15 anos mais ou menos eu fui para o Centro Olímpico em São Paulo, no Ibirapuera, onde o Joanilson dava aula de luta e de judô. E eu treinava judô só com ele, alguns amigos meus já estavam na luta e no judô, e ele já começou a insistir para eu ir para a luta olímpica, mas eu não queria de jeito nenhum. Sabe, meu sonho ainda era no judô, eu sonhava com Olimpíadas no judô, a gente já tinha grandes ícones, grandes heróis, e que eu podia me espelhar neles, então eu queria muito, era o judô, eu nem conhecia a luta olímpica, eu falava, esse esporte aí ninguém conhece, o que eu vou fazer na luta? Até que ele conseguiu me convencer quando teve um brasileiro em São Paulo, eu participei como cadete, fui campeã no sênior, naquela época, esquece, um evento como esse, pra gente que era novinho, não existia, isso não era possível. Eu lutei muito de cadete, júnior com sênior. E aí depois desse campeonato, acho que vislumbrou um pouco, né? Poxa, de repente eu levo jeito, ou de repente eu consigo mais oportunidade. Apesar de não ter aparecido oportunidade na hora, vieram promessas, e isso mostra esperança, né? De repente eu não preciso largar o trabalho, largar o treino para trabalhar, como eu já estava pensando na época, né? E fui largando o judô, conciliando. Em 2013 eles me levaram para o Mundial Sênior. Eu ainda era cadete, eu tinha 16 anos. 16 para 17. Me levaram para o Mundial Sênior em Nova York. A gente lutou no Madison Square Garden. Foi ali que eu entendi. A luta era enorme no mundo. É o Brasil que ainda não conhecia. E foi nesse momento que eu larguei o judô. Não, vou seguir na luta, não é conhecido ainda. Quem sabe a gente não consegue fazer essa história acontecer. E não treinei, eu não me lembro a última vez que eu coloquei um kimono de judô, ainda tem eles lá guardados. Bom, a partir desse momento, assim, eu profissionalizei um pouco mais, porque a luta olímpica, ela já me via como uma atleta de possível alto rendimento no futuro, então eu já não ficava mais tão abandonada. Mas foi aí que você começa a sonhar mais, que você começa a abdicar muito mais, e eu passei por muita coisa, assim como muitos atletas do nosso Brasil têm história para contar. Em 2006, eu fui vice-campeã mundial júnior. Foi o primeiro campeonato, primeira medalha de mundial que a gente teve. Foi o segundo ou terceiro campeonato de júnior que eu participei. Eu só tinha participado do Pan-Americano um ano antes, que fui vice-campeã pan-americana. E nesse ano, na Guatemala, eles fizeram o campeonato pan-americano, na semana seguinte o mundial. Eu fui campeã pan-americana e na semana seguinte vice-campeã mundial, e eu nem fazia ideia do que era aquela conquista, do que poderia significar na nossa vida, né? A gente ouvia muito que quando viesse a medalha, a nossa vida ia mudar, né? Mudou, acho que de responsabilidade um pouco, que a gente é cobrado mais. A gente tem as grandes conquistas, mas também vem responsabilidade com isso. O meu treinamento para esse Mundial Júnior foi muito pesado fisicamente, né? E eu fazia muita musculação, fazia muito terra, fazia muito levantamento, agachamento. Naquela época eu fazia agachamento com 110, 120 quilos, era muito pesado. No final do ano de 2006, quando eu tirei as férias de 20 dias que eu fiquei sem treinar, eu comecei a sentir fisgadas na coluna para abaixar, para pegar alguma coisa no chão. Sentava, eu sentia, começou a sentir um pouco caminhando, a dor de ciático mesmo. E quando eu voltei das férias, que eu normalmente voltava fazendo corrida, fazendo um aeróbico, eu fui correndo no primeiro dia, no segundo dia eu estava pior. Eu falava, não, isso aqui vai ter que passar. Corri de novo e fiquei pior. Comecei a andar assim, né? Mancando. Naquela época eu não tinha muito suporte, comecei a procurar tratamento, e é difícil achar alguém bom quando você não tem contato, você não tem dinheiro. Então as pessoas às vezes iam para fisioterapia e falavam, ela é atleta, já dava muito exercício, fadigava os músculos, eu voltava a sentir. O que era? Uma protusão. Hoje eu tenho protusão L5, protusão discal L5, S1, S1, S2. Elas nem são exageradamente grandes as protusões, mas como o nosso esporte exige muito dessa região de cintura escapular, é uma coisa que eu tive que aprender a viver com isso. Qual a lição que eu tirei disso? A gente aqui no Brasil, eu vejo, a gente não trabalha preventivo. No alto rendimento na luta eu não vejo muito preventivo, que dirá nas categorias de base. Claro que se eu tivesse que fazer tudo de novo, o treinamento de força que eu fiz sabendo que eu ia conseguir uma medalha no Mundial Júnior, eu faria, de olhos fechados. Mas eu poderia ter me prevenido, sabe? Se eu tivesse instruções, daí a importância do meu técnico, prevenido a lesão que ia facilitar a minha carreira na vida adulta. Adiantou acabar comigo, assim, deixar ótima para o júnior, mas como é que é essa vida adulta depois de rendimento? O preventivo é super importante. Hoje eu tenho essa consciência, mas hoje eu já estou lesionada. E eu tento passar para quem é novo, que a gente é novo, tá na gana de treinar, o que o técnico mandar você fazer, você faz. Você não tem noção se aquilo vai ser prejudicial,
você quer evoluir, então você vai fazer o que tiver que fazer. Hoje eu tenho essa consciência, na época não, daí a importância muito grande do técnico saber disso e de um preventivo, eu acho, pensando na vida adulta. Falei realmente pro Bolacha que eu fiquei admirada com esse evento. Eu escutava jogos escolares, mas eu imaginava que era ginásiozinho, né? Um monte de criança. Isso aqui é estrutura de Pan-Americano. Né? Eu tô muito feliz pela luta estar dentro disso, porque na minha época, se a luta olímpica tivesse, nossa, imagina, eu ia lutar escolar. Nunca lutei cadete. No cadete eu já lutava júnior e sênior. Eu lembro do primeiro campeonato brasileiro júnior que a gente teve em Cruzeiro do Sul. Era uma coisa rara e hoje eles podem viver isso, então eles podem realmente render na idade que eles têm e viver a fase esportiva daquela idade, né? Bom, depois dessa lesão eu passei uns 5 anos convivendo com essas dores. Não foi fácil porque eu demorei a achar um tratamento adequado, demorei a entender realmente essa lesão e até hoje eu sofro, tenho que prevenir o tempo todo, eu vivo com fisioterapia. Passei sim 5 anos andando meio torta, não consegui dormir, não consegui deitar. Imagina quando você abaixa para lutar, eu não conseguia caminhar para um lado e para o outro, minha perna quase não sentia, na hora que eu fazia a postura eu não sentia a perna. Aconteceu que eu comecei a lutar mais parada, eu já não me movimentava tanto, então eu fazia muita força e dá-lhe braço nas meninas, não conseguia me mexer. O Bolacha viu uma fase que eu fui para Curitiba. Eu duvidava já que eu pudesse voltar a lutar em alto rendimento, pudesse render como eu já tinha rendido na minha vida. E eu ouvia isso de muitas pessoas também, por me ver na situação que eu estava realmente. Você vai perdendo força, porque não dava para fazer mais. Não dava para correr, eu não aguentava mais um agachamento, eu não aguentava mais um terra. Os exercícios que a gente faz o tempo todo eu não aguentava. Não aguentava lutar direito, não se mexe lutando. A linha acabou. A linha acabou. Eu convivi com isso por muito tempo. Sabe? Nem sei como é que eu aguentei. Tomava 2 anti-inflamatórios por dia para treinar, o estômago destruiu, anti-inflamatório já não faz mais efeito. E depois desses 5 anos eu encontrei um fisioterapeuta, um ortopedista no Centro Olímpico que me levou para o fisioterapeuta dele. E ele começou a me tratar como se fosse uma velhinha mesmo. Botava o exercício, ele, não, você é atleta, mas os exercícios do core, os exercícios de prevenção que você nunca fez, são muito fracos. Quer prova disso? Ele me botava para fazer as pranchas. 10 segundos eu tava tremendo. Ah, mas atleta é forte, eu sou forte, de explosão, de resistência, força máxima. Mas os músculos pequenos, paravertebrais, estava muito fraco. 10 segundos eu tremia muito. E ele foi progressivo, de muito leve, sem fadigar a minha musculatura, me tratando como qualquer outro ser humano, e isso me fortaleceu e me ajudou a parar de treinar com anti-inflamatório, a saber o que era andar sem mancar. Isso para mim era uma grande vitória. Poder andar na rua sem fazer força, sem mancar, isso pra mim foi uma grande vitória. E até hoje, se eu ficar sem esses exercícios, eu tenho crise. Eu tive uma crise agora nos Jogos Pan-Americanos. Até hoje, se eu não fizer core, se eu não fizer alongamento, eu sei que eu vou ficar ruim de novo. Eu trato full time. Bom, dentro dessa fase aí, desses 5 anos, passei por muita coisa, né? 2006... no final de 2006 foi quando começou. Medalhei no Mundial Júnior, 2007 era seletiva para os Jogos Pan-Americanos do Rio. E eu estava lutando contra a Rosângela Zanza, um super grande atleta também. Lutando assim, machucada. Perdi a seletiva para a Zanza em 2007. E São Caetano que era o clube que eu participava na época, estava cortando verbas. Acabou, né? Fechou as portas. Falei, agora, sem dinheiro, não tenho onde treinar, machucada, perdi a vaga dos Jogos Pan do Rio. Consegui uma proposta para ir para o Paraná, né? Para treinar no Paraná. A pessoa que me chamou não foi Bolacha, me prometeu um alojamento, treinamento, e na época eu estava dando muito valor para a questão do estudo. Eu tinha já sentido que era estar lesionado, e quando você está lesionado, quando você não tem chance de rendimento, você não é ninguém. E na minha cabeça, nessa época, eu tinha que estudar, eu tinha que me minar, porque o esporte não me daria o futuro nem a segurança que eu precisava. Se eu, por um acaso, me machucasse gravemente, ou se essa lesão da coluna me tirasse do esporte, eu já tinha sentido na pele o que é não ser ninguém. Você já tinha conquistado uma medalha de mundial, mas machucada você não serve mais. Então, para mim, o estudo era a prioridade, e uma das condições que eu coloquei para ele, olha, eu não consigo bolsa de estudo em São Paulo de jeito nenhum. Se me conseguir, eu vou. E ainda poderia treinar com o Alejo, um treinador que eu sempre quis treinar com ele. Ele me conseguiu uma bolsa de estudo para educação física, e eu fui para o Paraná. Chegando lá, o alojamento não saía. Eu fiquei um tempo morando na casa dele e vi que a mulher dele já não me suportava mais,
o alojamento 3, 4 meses, nunca saí. Eu falei, quer saber? Eu vou alugar uma casa. Eu preciso de um canto, não dá pra ficar aqui, porque daqui a pouco ela me expulsa, né? Aluguei a casa, financei tudo lá nas coisas da casa, nas Casas Bahia. E essa parceria não deu certo. Não deu certo. Tinha várias coisas que eu não concordava, que não estavam de acordo com o que eu acredito. Eu, num dia lá de explosão, pedi pra sair. Ótimo, na hora que você sai da sala, você se liga. E agora? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu pago tudo? Comecei a vender sanduíche e alfajor na faculdade, trabalhar numa balada de quinta, sexta, sábado, ficava a noite inteira em pé na balada, por uma mixaria, que ainda tinha que pagar a condução, não sobrava quase nada. De domingo entregava água nas corridas da caixa. Eu comecei a fazer de tudo para conseguir algum dinheiro e ainda assim eu fui percebendo que não vencia, né? Eu não pagava aluguel, eu não pagava... Isso não era dinheiro suficiente para eu pagar tudo. E eu fiquei um tempão sem comer direito, isso já era final de 2007, início de 2008, quando se iniciavam as seletivas nacionais para participar dos pré-olímpicos. Eu falei, você quer saber? Eu não vou mais pagar aluguel, não vou pagar nada, porque eu não estava comendo. Eu comia pão, eu não tinha geladeira, não tinha geladeira, não tinha fogão, não dava pra comer fora, não dá pra cozinhar. Eu comia pão, eu ganhei um micro-ondas de uma amiga minha, comia nuggets, comia pizza, essas coisas que eu compro congelado barato. Conclusão, uma anemia. Fui lutar a seletiva de 2008 em janeiro, fevereiro, na Urca, que era pra ver quem do Brasil ia tentar a vaga olímpica nos pré-olímpicos contra a Zanza, com uma menorreia. Era até 72 quilos à época, na nossa categoria, e eu tava com 70, 69, sem menstruar 2 meses, por anemia, não tava comendo direito. Mais uma vez eu perdi a seletiva. A Zanza foi a primeira mulher a nos representar em uma Olimpíada. Foi mais um ano bem difícil, mas eu fui me ajeitando, consegui a bolsa estadual lá no Paraná, comecei a lutar jiu-jitsu. Fui campeã mundial peso absoluto de jiu-jitsu, já começava a aparecer promessas. Era triste para mim sair do esporte olímpico, meu sonho sempre foi olímpico. Mas naquela situação que eu passei, a fome e todas as dificuldades que eu passei, você começa a pensar em sobreviver. Já não é mais quero ir para a Olimpíada, vou sobreviver. E se eu posso sobreviver num esporte, vou para o jiu-jitsu. E estava aparecendo boas propostas no jiu-jitsu, eu acho que eu estaria bem encaminhada. No início de 2009, me ligaram da Federação de São Paulo falando, olha, o SESI está abrindo um projeto aqui de luta olímpica e você é um dos nomes. Eu falei, legal, vou terminar o semestre da faculdade. Eu vou, não, se você quiser, você tem que estar aqui semana que vem. Atleta é tudo maluco, né? O que você faz? Larga tudo. Larga a faculdade, larga a casa, larga tudo, cata as malas e corre para São Paulo. Para não perder a oportunidade de projeto, foi quando eu fui resgatada para o sonho olímpico, para treinar novamente com o Alejo, que também passou bons bocados lá em Curitiba, e foi para São Paulo, para o projeto do SESI. Foi quando eu pude, assim, realmente treinar com uma equipe de luta, porque eles contrataram uma equipe, contrataram o Alejo. Lá tem pista de corrida, tem piscina, colocaram o tapete e davam uma ajuda de custo pra gente. Então foi quando minha vida voltou a fluir. Ainda assim, eu não consegui os resultados que eu tinha conseguido no Júnior, os resultados que se esperavam de mim. Eu ainda estava lutando contra a lesão na lombar, eu ainda sofria muito, eu ainda andava mancando, andava torta. Mas já estava num lugar melhor para treinar, tinha voltado para casa e tal. Treinando esse ano de 2009, eu consegui voltar para a seleção, acho que nos 67 quilos. No ano seguinte, em 2010, no início de 2010, fizemos os exames do COB, eu descobri que eu estava com uma doença de tireoide, um hipertiroidismo que não me deixava ganhar massa muscular, porque ele catalisa, ele acelera demais o seu metabolismo, e treinando então. E engraçado que nessa época eu não sabia da doença, descobrimos com os exames do COB por um acaso. Eu treinava e tentava descansar para o próximo treino, eu não aguentava. E eu sabia que, poxa, eu sempre aguentei fazer 2 sessões de treino forte, cansada, mas era muito mais do que isso. Eu realmente não aguentava mais treinar. Então passa na cabeça o quê? Eu não sirvo mais para ser atleta, eu realmente não sei, eu acho que já foi mesmo. Então você começa a se convencer, você começa a perceber que de repente tua fase já foi e você não serve mais para isso. Quando fizemos os exames e descobri uma doença, eu comecei a tratar, fiquei ótima, comecei a me sentir forte, mas meu peso foi lá em cima. Comecei a pesar 80 quilos e perder 8 quilos para lutar de 78, isso me desgastava muito. Até hoje peso os 80 quilos, mas agora, graças a Deus, a categoria mudou. E continuei evoluindo, mas ainda assim. Em 2011 foi quando eu comecei a tratar a lombar e comecei a melhorar e lutando contra o peso, né?
até que em 2013 eles mudaram as categorias. No final de 2013 começou a valer em 2014 para 75 quilos. Eu acho que tudo caminhou, né? Eu melhorei da lombar, consegui andar de novo, consegui fazer força. Hoje meu treino é super adaptado. O Ângelo Morgado, o professor, ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer com a Aline? Ela não pode correr, ela não faz terra, ela não faz agachamento, ela não faz levantamento olímpico, clean, não faz nada. Então o que a gente faz? Eu faço remada no banco, eu faço natação. Na hora da técnica, que o pessoal está fazendo técnica, eu já faço lutando, eu fico lutando o tempo todo. Ano passado, eu comecei a treinar com o Flávio, meu marido. Por quê? Ele é do judô também, ele nem sabe tanto de luta, ele tem aprendido tanto quanto eu na luta. Mas conforme eu fui pesando 80 quilos, a gente que era do judô e agora é da luta, sabe que no judô você consegue, com a pegada, com o kimono, segurar alguém que é mais pesado, de repente, movimentar. Na luta não dá. É pegada mesmo, então a pessoa é mais pesado, é difícil de lutar. E eu acabei ficando muito mais pesada que as outras meninas da seleção. A Gilda, que é mais pesada depois de mim, quando tá muito pesada, pesa 74. É ruim pra ela, não tem como. E ruim pra mim, porque eu tenho que ficar me aliviando o tempo todo, porque eu não quero machucar minha parceira de treino. E aí, quando eu treinava com o Flávio, eu treinava muito bem. Sim, descia a força do jeito que eu podia, e ele que segurava a bronca. Isso fui vendo que foi muito bom. Nós dois decidimos juntos, sabe, larga o trabalho, quem sabe a gente junto não consegue crescer e melhorar. Dito e feito, eu comecei a treinar com ele muito bem. A ideia de fazer só luta veio de quando eu fui para a Bulgária. Lá eu tive a oportunidade de treinar com a Stanka, que foi 5 vezes campeã mundial na minha categoria. Ela só treinava com homens na Bulgária e com o técnico dela. E quando eu fui para lá, ele me chamou para fazer uns treinos com ela. Aí foi começar o treino e falou, ó, a gente não faz técnica, ela só luta. Esse negócio de fazer técnica para adulto não existe, ele falava, né? Ele, na hora da competição você vai fazer o quê? Você vai fazer técnica? Alguém vai deixar você fazer técnica? É luta. A fase dela de fazer técnica já passou. Daí, mais uma vez, a importância do técnico, né? A gente vê na nossa seleção hoje muitas meninas que, inclusive eu, talvez não tiveram a base correta da luta, a fase de aprender técnica, de aprender vários movimentos de coordenação, que na tua vida adulta vai ser muito mais difícil de você entender esses movimentos, de você concentrar, de corrigir as manias, vai ser muito mais difícil na vida adulta. Isso tem que ser passado na fase de base, você tem que entender os movimentos básicos da luta, para que no futuro você consiga, por instinto, se virar na hora de uma luta, naqueles embolos, você tem que saber em que lado você tá, noção espacial, tudo é muito importante. E aí eu fiz uns 3 dias de treino com ela, assim, né? Era porrada o tempo todo, para um pouquinho para respirar e porrada. Você ficava 1h30, 2 horas só trocando porrada. Aí eu voltei pro Brasil pensando, eu falei, pô, a menina foi 5 vezes campeã mundial. E quem olhava ela não era fortona, é baixinha. A menina foi 5 vezes seguida campeã mundial, alguma coisa tem, eu vou começar a treinar assim também. Vou fazer isso e vamos ver se funciona. Desde o ano passado, já que eu treino com o Flávio, eu consigo fazer isso, porque as outras meninas nem todas gostam. Algumas delas ainda preferem fazer a parte técnica. Com o Flávio dá pra fazer, a gente só faz luta o tempo todo. Pra mim, é um estilo que eu me adaptei e que funcionou. Hoje, o técnico da seleção, os cubanos, às vezes eles têm que pegar uma fase de treino para passar para as adultas questões de coordenação, coisas básicas da luta que era pra gente ter aprendido na fase inicial, na fase escolar. Eu acho que assim, tendo um campeonato como esse, escolar, possibilita você trabalhar melhor essas questões de base. Primeiro que a regra é diferente, outra que você tem um objetivo de resultado hoje para a categoria dele hoje. Você não tem que exigir dele hoje já pensando numa categoria que ele tem que render daqui 5, 6 anos. Eu achei assim magnífico o campeonato, estou muito surpresa. Quando a gente foi lutar o Mundial ano passado, eu vou falar assim que todo ano é engraçado como vem o brilho, assim, né? Todo ano que você vai lutar o Mundial vem o brilho, não, dessa vez, quem sabe, a gente vai conseguir. E, pô, desde 2006 até 2014 foram muitos anos se decepcionando, que você ia pro campeonato e via que, pô, bate de frente. Igual a Bolacha falou, que a gente faz uma luta, às vezes, e volta pra casa. Difícil são os brasileiros que passam 1, 2, 3 lutas. E ano passado, pra mim, não ia ser diferente, mas a gente nunca entra pensando em perder. A gente sempre entra na competição, não quer nem saber, vamos lutar do jeito que der, né? A gente foi treinar no Japão. O Japão foi bom pra mim porque tinha muita menina, coisa que aqui a gente não tem. Faz falta essa variedade de pessoas para treinar. Uma entra lateral, a outra entra double leg muito bem. E aí elas são rápidas, é bom pra mim isso, a questão de defesa de perna, porque no braço eu realmente, nas esgrimas eu consigo me garantir bem. O problema é defesa de perna.
O treinamento foi excelente, foi muito forte. A gente treinou com as melhores do mundo. Kaori Saori, que são 10 vezes campeã mundial, sem tomar ponto. Elas são as melhores do mundo e a gente começou a entender o porquê. A disciplina delas é impressionante. Elas são impressionantes, assim, eu realmente, assim, cada vez que eu vou pro Japão, me vislumbro mais ainda com a dedicação, com a disciplina, com tudo deles. E assim, foi difícil, que a gente ficou mais de 2 meses fora, treinando, elas treinam de domingo a domingo, não tinha mais dia. Você fazendo dieta, você não pode comer, longe de casa. Claro que chega uma hora que você se abate, né? Teve até um dia que eu tava dividindo o quarto com a Laís, eu fui falar com meu marido pelo Skype, e aí eles estavam fazendo churrasco, jogando truco, que eu adoro. E aí ele começou a passar o Skype em um por um. Aline, que saudade, você devia estar aqui, você devia estar aqui. E eu segurando, na hora que desligou, eu fui pro banheiro chorar assim, em silêncio, voltei pro quarto enxugando, na hora que eu olho pro lado, a Laís se desaguando em lágrimas também, sabe? Era uma fase realmente que tava difícil, e aí eu comecei a pensar, você pensa nisso, não tem como. Eu falei, poxa, foi aniversário de uma filhada, eu não estava, é aniversário da minha mãe, eu nunca tô, é aniversário de namoro, você também não tá, você nunca tá. As pessoas vão envelhecendo, a vida vai passando e você nunca está, feriado não existe. Até onde vale a pena isso, sabe? Até onde eu vou aguentar isso? Vale a pena? Eu tô perdendo minha vida. Aí chega no Mundial, você consegue chegar numa final. Muita gente pergunta pra mim assim, o que passa na tua cabeça? Eu falei, você entende assim tudo que você conquistou? O que passa pela tua cabeça? Eu falei, a única coisa que passa na cabeça é tudo que você passou pra estar ali. Valeu a pena? Valeu. Faria de novo? Claro. Com tudo, sofrendo, tendo que trabalhar embalado, com tudo, sem que mudar nada. Se eu tivesse cometido os mesmos erros, eu cometeria. Mas, se eu tivesse tido maior apoio, maior instrução, sabe, desde o início, apoio na minha lesão, apoio financeiro, desde o começo, aonde eu podia ter chegado, sabe? Quantas outras medalhas nós todos poderíamos ter conquistado? Claro que com apoio o caminho ia ser mais curto, ia ser tudo mais fácil, mas não lamento por isso, eu faria tudo de novo. E aí depois do ano passado virou uma loucura, assim, minha vida, né? Virou uma loucura porque agora a responsabilidade é maior. Claro que a conquista é uma delícia, mas a responsabilidade é maior. Eu me cobro muito, eu já me pressiono muito naturalmente. Agora com pressão externa a gente tem que treinar muito melhor, tem que se prevenir muito mais. E é isso, agora a gente tem saído um pouco mais da mídia, tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa que a gente não sabia antes. Eu me preocupo muito com a questão das Olimpíadas, qual é o legado que vai ficar das Olimpíadas, sabe? Todo mundo repara muito na infraestrutura, ginásio, não sei o quê, mas o legado que tem que ficar realmente é massificar o esporte, é que as pessoas conheçam a luta, que pratiquem mais. Onde eu estaria hoje se não fosse o esporte? Onde eu estaria? E vários outros. O que seria da minha vida hoje se não fosse o esporte? Eu vejo tanto jovem, tanta gente podendo ser salva pelo esporte. Eu me preocupo muito com o que vai ficar das Olimpíadas. Eu acho que ainda a mídia e todos ainda não chamaram atenção para o ponto devido das Olimpíadas, sabe? O ponto devido do esporte. A gente não enxerga o esporte como deveria. Lá nos Estados Unidos, quando eu converso com algum técnico, algum atleta, é engraçado ouvir deles assim, o que você quer? Não, eu quero participar de uma Olimpíada, depois eu paro, mas se eu participar, ele é lá, se você tem no seu currículo que você foi para uma Olimpíada, você está muito bem. As pessoas entendem, eles sabem que para você ser um atleta de alto rendimento, para você chegar numa Olimpíada, é óbvio que você é alguém disciplinado, determinado, são características exigidas em qualquer área da nossa vida hoje, em qualquer área que você vai trabalhar, se exige disso. E no Brasil ainda falta muito disso, ainda tem gente que me pergunta, mas o que você faz? Você é atleta? Sou. Você vive disso? Vive, mas você não faz mais nada? Sabe, ainda tem gente que não entende a importância, a grandiosidade do esporte. Quando eu comecei a me profissionalizar e viver do esporte, eu me perguntava muito. Engraçado, né? Se um lixeiro não passar na rua, se ele deixar de trabalhar, a sociedade vira um caos. Se a Aline deixar de competir, muda o quê? Não muda nada? E aí, refletindo sobre isso, hoje eu entendo. Hoje eu entendo o meu papel, do meu trabalho, da profissão que eu escolhi. A gente tem que salvar os jovens da nossa sociedade, a gente tem que acabar com a violência. Qual é o melhor caminho? É reduzir a idade penal? É botar essas crianças na escola, botar na cultura, botar no esporte. Para isso a gente precisa dos heróis, a gente precisa para que as crianças enxerguem aonde elas poderiam estar, precisa dos exemplos, e a nossa função é super importante e talvez ainda não está sendo trabalhada do jeito que deveria. O esporte que é mais visto, que é mais usado é o de rendimento, mas são pouquíssimos os que caem no rendimento.
Então eu acho que o professor, é claro, se ele puder, ele vai levar para o rendimento e aquele vai ser o exemplo dos outros. Mas e aqueles todos que não chegaram no alto rendimento, que não tiveram resultado? Tem que se preocupar em deixar um legado importante para eles. Eu acho que isso é o mais importante do nosso esporte hoje. E é isso, gente. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a minha vida que queira perguntar, fiquem à vontade. Eu estava assistindo o show quando você disputou o Mundial em Nova York, foi? Esse ano em Las Vegas. Não, aí o cara lá da TV falou que você era a única ainda classificada para a Olimpíada da Luta. Isso. Quando chegou isso nos seus ouvidos, o que você sentiu? É um privilégio. Às vezes, assim, eu me pego conversando com Deus e perguntando por que eu, sabe? Por que eu, com tão diferente, com tantos atletas de rendimento, de tudo. É claro que eu sei identificar que eu tive grandes anjos na minha vida. Eu tive grandes oportunidades, a começar do meu primeiro professor. E isso conta muito. Infelizmente, a gente perde muito talento no caminho por não ter a oportunidade certa. Mas eu acho que você tem que saber enxergar a oportunidade também. E uma coisa que eu falo é que antes de dizer que eu quero ser campeã olímpica, eu tenho que pensar tudo que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que estar disposta a fazer para conseguir isso. E olha, todas as dificuldades que você vai ter que passar, você está disposto a passar por isso? Antes de decidir qualquer sonho que você quer. Eu acho que eu posso dizer que eu sou muito determinada a ponto de, dentro do que é leal, dentro do que é legal, eu estou disposta a sofrer, a passar pelo que tiver que passar para conquistar. E eu acho que foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Foi isso o que eu sempre fiz, sabe? Sempre lutei muito, de todas as formas. Eu não poupo esforços, eu não tenho preguiça, eu não tenho desânimo. Então eu acho que isso acaba ajudando muito em qualquer coisa que você vai fazer, ou de não desistir, não desacreditar. E aí era isso meio que eu me perguntava, por quê? Por que eu? Né? Se não fosse o resultado do ano passado, esse resultado no Mundial seria inédito, de 5º lugar. Claro que eu queria a medalha, mas esse ano não deu, gente. Foram 5 lutas duríssimas, peguei uma chave difícil. Eu mesmo não estava acreditando muito que eu ia conseguir classificar, porque nos Jogos Pan eu não estava muito bem. Nos Jogos Pan eu tive uma crise na lombar. Nós fomos novamente treinar no Japão. Dessa vez nós ficamos numa casa, numa montanha. E lá era dormir no tapete mesmo, típico do Japão. E o treino duro, rolando durante o dia e a noite, dormindo mal. Travei, minha lombar travou, eu voltei a mancar, competi os jogos sem conseguir nem aquecer direito. E já tava eu tenho um ligamento rompido nesse tornozelo. E aí fui lutar com a americana, tinha que sentar para defender a cruzeta, a coluna eu não tava conseguindo me mexer. Fui querer defender na raça, rompi o ligamento do outro tornozelo. Eu tava destruída depois do PAN. Aí, pra mim, na minha cabeça, esse Mundial de Las Vegas, eu nem sabia como é que ia chegar no Mundial, sabe? Fiz várias avaliações, muita fisioterapia, muita musculação. E todo médico falava comigo, eu falei, olha, eu vou para esse Mundial porque tem que ir, porque eu tô totalmente destruída, toda machucada. Fiz muito físico, muita recuperação, quase não dei muita ênfase à parte de luta mesmo, do PAN até o Mundial, que foi 1 mês e meio. E cheguei lá, assim, com um pouco de responsabilidade de ter medalhado um ano antes. Eu não queria que as pessoas pensassem que foi sorte, né? Quanta sorte a gente dá medalhar no Júnior, medalhar aqui. Eu não queria deixar que ninguém me menosprezasse, assim como acontece muito viajando. Já aconteceu muito, sei lá, dos caras do Azerbaijão, desses lugares, chegar, Brasil, futebol, luta não. Isso já aconteceu várias vezes e isso fica aqui, né, engasgado. Então eu acho que apesar de saber de todas as condições, a tua cabeça, o teu psicológico, a vontade do sonho, ele acaba mandando muito mais do que qualquer condição física. E isso é mais uma coisa que fica pro esporte, né? Por exemplo, perder peso. Eu não concordo com perder peso, mas perdi muito quando eu era 7'2". E é impressionante como você é posto à prova, ao teu limite. É quase morte, só quem perde peso sabe. E você não desiste. O meu técnico falou, o Pedro fala que tem que ser ruim para perder peso. Você não desiste, você não tem noção que o teu corpo está falecendo. Porque a cabeça, Amanda, a cabeça tá tão focada, tá tão centrado naquilo, que enquanto tua cabeça tá mandando você ir, enquanto você acredita naquilo, você não para. E eu acho que no Mundial de Las Vegas foi mais ou menos isso. A chave foi muito mais dura do que a do ano passado. Lutei com a cubana, a Laú de cara, que não é uma adversária muito forte mundialmente, mas eu sempre perdia para ela. Né? Em Pan-Americano já perdi 2 vezes para a cubana. Ganhei dela, logo em seguida peguei a Cazaquistã, que é medalhista olímpica. Ganhei dela faltando 5 segundos, só Deus sabe como. Logo em sequência a russa, que é a Buquina, muito forte também. Ganhei da Buquina e aí pega a americana, tem que pegar a americana, né?
quase encostei a americana, na minha cabeça poderia ter sido um encostamento, mas o árbitro queria olhar um pouco mais, então passou esse encostamento e ela ganhou de mim. E na luta com a bielorrussa, eu estava destruída, exausta, apaguei por um segundo na luta, isso nunca me aconteceu. Eu apaguei numa disputa de ponto ali e ela realmente me superou. Valeu, eu queria muito mais uma medalha, mas fiquei feliz com a classificação, de poder agora com tranquilidade pensar nas Olimpíadas, tranquilidade entre aspas, porque eu sei da minha responsabilidade, claro, tem pressão e a gente tem que saber lidar com essa pressão, ela é boa quando a gente sabe usar ela de uma boa forma, né? Mais alguma coisa? Falei demais, acho que eu falei tudo, né? Obrigada. Agradecer a presença da Ana aqui, pela brilhante palestra que vem somar e orientar o nosso evento. E dizer a vocês que tem algum evento, alguns jogos e que poderão se direcionar aí à alimentação e a pesagem às 14h30 do feminino, tá? Professor, eu queria só juntar o pessoal, os professores da luta, para bater uma foto com ela. Tá tudo bem. O ônibus sai às 14h30 daqui, a pesagem às 15h30 oficial lá. A presença para você, ligado.